Bíblicos. É só aqui no canal Baites Bíblicos que você tem o curso Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa. Hoje nós vamos estudar as leituras do 18º domingo do tempo comum, mas antes, não se esqueça de deixar o seu like para valorizar o nosso trabalho. Não custa nada para você e para nós vale muito. Também inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações, deixe o seu comentário de qual cidade você nos assiste. Pense também na possibilidade de participar conosco toda terça-feira à noite para a versão integral desta aula. Sim, porque o nosso vídeo aqui é apenas um recorte, mas a versão integral nós vemos toda terça-feira à noite no nosso curso online. Este é o link para você ter mais informações e este outro link para você fazer a sua inscrição. Pense também na possibilidade de colaborar conosco com um depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser. E hoje nós vamos ver as leituras do 18º domingo do tempo comum. Primeira leitura do livro do Eclesiastes. Nós vamos ter que falar um pouquinho desse livro. Depois o Salmo 89 ou 90, conforme a Bíblia de cada um. Mais um trecho da carta aos Colossenses. E, por fim, o Evangelho de Lucas, mas iniciando por ele. O capítulo 12 de Lucas, até o versículo 12, nós vemos que Jesus está falando às multidões. Mas o tema é bastante genérico. Resumidamente, é como se comportar diante dos problemas, diante das adversidades. No versículo de hoje, versículo 13, alguém faz um pedido para Jesus. E tem esse pedido estranho. Manda que meu irmão reparta comigo a herança. Porque no versículo 13, alguém faz este pedido para Jesus? Porque esta pessoa confunde Jesus com um dos doutores da lei. Os doutores da lei eram muito procurados para arbitrar, para dar opinião, ou até para dar o veredito em disputas jurídicas. Então, esta pessoa confundiu Jesus com um desses doutores da lei e achava então que Jesus tinha autoridade para mandar o outro repartir a herança. E é por isso que Jesus diz: quem que me constituiu juiz? Então a resposta de Jesus é dupla. A primeira parte da resposta de Jesus é ele se negando a atender. Quem me constituiu juiz, árbitro desta briga entre vocês? E a segunda resposta de Jesus, que está no versículo 15, ele adverte sobre o perigo de confiar nas riquezas. Lucas faz uma colagem de 3 ensinamentos sobre as riquezas. O primeiro ensinamento é a parábola do homem rico, que é do evangelho de hoje, que é uma parábola exclusiva de Lucas. Depois nós temos, nos versículos 22 a 32, um ensinamento sobre a providência de Deus, que está também lá em Mateus, num trecho do Sermão da Montanha. E depois, nos versículos 33 a 34 de Lucas, o ensinamento sobre o tesouro nos céus, que também está lá no capítulo 6, no Sermão da Montanha de Mateus. Então vejam, a parábola do homem rico é exclusiva de Lucas. No versículo 15, o ensinamento principal. A vida do homem não depende das riquezas. E a parábola é só para ilustrar isso. O versículo 16 tem um contexto, que o fulano teve uma superprodução na lavoura, né? O agronegócio em franco desenvolvimento, teve uma produção enorme. E aí vem o monólogo. O rico está falando consigo mesmo. Ele faz uma pergunta: o que eu vou fazer? Uma grande crise. Por quê?
porque a lavoura produziu muito, muita produção, uma colheita muito grande, e os celeiros são pequenos. Isto é um problema sério. E aí, então, ele pensa um pouco e tem uma ideia de gênio. Já sei o que eu vou fazer. E qual que é a solução que ele encontra? Destruir os celeiros velhos, construir celeiros maiores para guardar todo o trigo e diz assim, e todos os seus bens. Quer dizer que aí o celeiro virou uma espécie de cofre também. Então ele teve uma ideia de gênio e está orgulhoso consigo mesmo. Bah, como eu sou inteligente! Meu caro, você encontrou a solução ideal. Como você é um gênio! Você tem uma reserva para muitos anos. Vai aproveitar a vida, né? Come, bebe, descansa, regala-te, ó. Agora você está com a vida assegurada. Parabéns, você é um gênio. Isso é ele falando para si mesmo. Mas no versículo 20, Deus fala. A nossa tradução aí diz assim, louco. Mas seria melhor, a tradução seria idiota, tonto. Por quê? Na tradição sapiencial, nós já falamos isso, existem dois tipos de pessoa. O sábio, que é aquele que teme a Deus, e, portanto, tudo que o sábio faz, ele consulta a Deus antes, né? Por onde eu devo seguir agora? Então, este é o sábio. E o contrário do sábio é o idiota, o tonto, o imbecil, que não teme a Deus e não escuta a Deus, escuta só a si mesmo. E aí então a gente vê que bonito, né? O cara tá conversando consigo mesmo. O que eu vou fazer? Ah, agora eu sei o que eu vou fazer. E Deus diz para ele: idiota. E a continuação do versículo 20 mostra por que o rico é idiota. Por duas razões. Primeiro, porque ele vai morrer naquela noite e não vai aproveitar nada. A gente não sabe nem se ele chegou a construir o celeiro. Mas a segunda razão é mais interessante ainda. Ele trabalhou tanto e quem vai gastar são os outros. E isto, gente, é uma preocupação que está em alguns livros da literatura sapiencial, mas de modo particular no Eclesiastes, que, aliás, é a primeira leitura de hoje. Trabalhei para construir um patrimônio e vou deixar para outra pessoa aproveitar. É a leitura de hoje. Fala a verdade, você nunca tinha escutado uma explicação como esta sobre a parábola do homem rico no Evangelho de Lucas. Só isto vale o joinha, não vale? Mas deixa aí no seu comentário se você gostou e o que foi novidade. Vamos para a primeira leitura tirada do livro do Eclesiastes. A leitura de hoje, então, é neste roldão da crise em relação à doutrina da retribuição. E o primeiro versículo de hoje, que é o capítulo 1, versículo 2, tem a tese fundamental do livro. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas esta tradução não é boa. Por quê? Porque a palavra em hebraico usada para vaidade é esta aí, ó, hevel. Hevel. E o que significa hevel? Hevel pode ser traduzido como vaidade? Pode, mas é uma tradução fraca, no sentido de vaidade como coisa vã. Veja só, no português, né? E em boa parte das línguas modernas, vaidade é algo que tem uma conotação muito moral. Uma pessoa vaidosa, a pessoa faz tudo por vaidade, por arrogância, para promover a si mesmo. Não é esse o conceito de vaidade que usa aqui. O conceito de vaidade é outra, é coisa vã. Pode ser traduzido por vaidade? Pode, mas é fraco. Melhor seriam outras traduções possíveis. Hevel é o vapor, névoa, fumaça.
algo que vai desaparecer logo. E, consequência, esta mesma palavra é usada para falar engano, absurdo, mentira. Então, como eu falei, vaidade pode ser, mas é muito moralizante. O melhor seria traduzir a frase assim, ó: engano dos enganos, tudo é engano. Mentira das mentiras, tudo é mentira. Né? Falsidade das falsidades, tudo é falsidade. Névoa nada de névoa nada, tudo é névoa nada. Quer dizer, tudo é vazio. Tudo passa, tudo desaparece, não tem nenhuma consistência. E aí, então, quando a gente vai procurar no Eclesiastes, no livro, o que ele define como rével, engano, mentira, a lista é grande, né? Então, por exemplo, o que é rével? Por exemplo, ser rico, rével. Ser famoso, rével. Ser poderoso, rével. Né? Todas as ações humanas, o trabalho, aquilo que você conquista, o fruto do seu esforço, rével. A vida em geral. Ser padre, ser casado, ter filho, ser um empresário bem-sucedido, tudo isso é rével. Né? No sentido que tudo escapa, tá? Ele é meio cara meio pessimista, alguns vão dizer, né? Por quê? Lembra que eu falei? Ele está em crise com a doutrina da retribuição. E a doutrina da retribuição ensina que o justo será feliz e o ímpio vai ser castigado. E o Eclesiastes, que está sempre com os olhos abertos para a sociedade, constata que a vida não funciona dessa maneira. A sociedade não funciona dessa maneira. Ele vai dizer várias vezes: eu vi justos que vivem e morrem pobres e esquecidos, e isso deveria ser o destino do tonto. E eu vi tonto, idiota e malvado, eu vi injustos, ricos e poderosos, e isso deveria ser o destino do justo. Está tudo ao contrário. Tudo é rével. É tudo mentira. Por isso, está tudo errado. Essa doutrina não funciona. E a leitura de hoje são só alguns exemplos disso daí. São só coisa muito rapidinha de que a doutrina da retribuição é tudo mentira. Ah, eu me esforcei, né? Agora vou ser feliz porque eu fui justo, porque eu fui honesto. Heaven. Você vai acontecer, você vai estar passeando, tirou férias, ah, que bom, agora eu vou descansar. Tira uma férias, acontece um acidente, você morre. Né? Ah, que beleza! Eu me esforcei tanto, vou poder criar meus filhos, vou dar tudo de bom e do melhor para meus filhos. Deus manda um câncerzinho e o teu filho morre sem aproveitar tudo aquilo que você queria dar para ele. Então, ele está em crise com isso. E é por isso que ele diz: é tudo mentira. Aposto que você não sabia do significado da palavra vaidade, ou, como prefere Eclesiastes, Hevel. Deixe no seu comentário se você já tinha escutado isso. E como será que o Salmo ajuda a meditar, responder esta primeira leitura? Veja aí. O que nós temos na nossa liturgia de hoje? Os versículos 3 a 6, que é tirada da primeira parte, recorde, a primeira parte é sobre o mal de viver, a meditação sobre a dificuldade que é estar vivo. Por quê? Porque a vida humana é precária, a vida humana é breve. E aí então ele vai dizer: o que significa a vida precária? O ser humano vai voltar a ser pó. E aí é inevitável que quando a gente lê Voltai ao pó, filhos de Adão, ele está se recordando lá de Gênesis capítulo 3, versículo 19, depois que o homem e a mulher desobedecem a Deus no paraíso, o que Deus fala para o homem? Lembra que tu és pó e ao pó retornarás.
por isso então diz, volta ao pó, filhos de Adão, vocês vão morrer. E os versículos 4, 5, 6 falam da vida breve. Então, versículo 3, vida precária. Versículos 4, 5 e 6, vida breve, o ser humano dura pouco. Ele usa várias comparações, 3 comparações que reforçam o contraste entre o homem e Deus, a eternidade de Deus e a brevidade do ser humano. 1000 anos para Deus são como ontem, como uma vigília da noite para o ser humano, né? A eternidade de Deus e a brevidade do ser humano. E aí, de repente, aparece um eles, que são os seres humanos. Eles passam rápido. E tem aí 4 exemplos da brevidade da vida do ser humano, sempre em duplas, né? A vigília da noite e o sono da manhã. Ficar à noite acordado e dormir de madrugada. Ou então, a erva que floresce de manhã, viceja, fica verde, mas de tarde seca. E depois nós temos os versículos 12, 13, 14 e 17, tirados da segunda parte, que é uma súplica coletiva. No versículo 12, o salmista faz 2 pedidos: ensinai-nos a contar os nossos dias. Que significa isso? Ensinai-nos a aproveitar as oportunidades para praticar o bem. Aí que vem o segundo pedido: dai ao nosso coração, quer dizer, à nossa mente, à nossa inteligência, sabedoria. Ajudai-nos a tomar as decisões corretas. Ou seja, ajudai-nos a aproveitar, mas não basta aí ser atropelado, fazer as coisas de qualquer maneira. Ajudai-nos a tomar as decisões corretas. Dai ao nosso coração sabedoria. No versículo 13, tem aquela reclamação típica das súplicas: o senhor não vai fazer nada, voltai-vos. Porque Deus parece que não se importa com o sofrimento do salmista. O senhor não está vendo? Não vai fazer nada. E no versículo 14, saciai-nos de manhã e exultaremos o dia todo. Quer dizer, a graça que Deus concede de manhã provoca alegria, faz o dia inteiro ser feliz. E por fim, no versículo 17, o resultado da ação misericordiosa de Deus na vida do povo. O trabalho fecundo é sinal de que o mal de viver terminou. E é claro, vamos estudar agora a segunda leitura. Os versículos 1, 2 e 3, temos ali temas que se repetem. São 3 temas que estão ali rodando. Olha, um pressuposto: nós fomos mortos e ressuscitados com Cristo. Esse é o ponto de partida. Depois é uma consequência. Isto provocou em nós um novo modo de viver. E por fim, o nosso destino, que está lá junto com Deus. Olha como isso acontece na leitura de hoje. Ó. Pressuposto: se ressuscitastes com Cristo, capítulo 1, versículo 1, e depois, vós morrestes com Cristo. Isto é o pressuposto. Morrestes e ressuscitastes. Consequência: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, né? A prática que isso tem que provocar em nós, e aspirai às coisas celestes, não às coisas terrestres. Por quê? Por causa do nosso destino, que está lá onde está Cristo sentado à direita de Deus, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então vejam que são esses três temas que Paulo vai repetindo para colocar como um embasamento para o que vem depois. Isso tudo é o embasamento para a afirmação posterior. Desta maneira, Paulo está dizendo assim: os batizados continuam no mundo. São pessoas que têm que trabalhar, têm que pagar imposto, têm que limpar a casa, têm que cuidar de filho. Não vai deixar de fazer nada disso. Mas não devem viver segundo os preceitos do mundo. E aí então vem o versículo 4, e Paulo afirma que
A aparição ou a volta de Cristo revelará o que agora está escondido. O que que é isso? A verdadeira identidade dos cristãos. Porque eles vão participar da glória de Cristo ressuscitado. Mas não é assim. Ah, sou batizado, pronto. Não, tem uma condição: fazer morrer o que é terreno. E aí então vem uma lista dos pecados para combater, que cada um é convidado a combater pessoalmente. É uma pequena lista aí, ó: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e cobiça. E o versículo 9 tem mais um ainda: a mentira. Não mintais uns aos outros. Quer dizer, a falta da sinceridade corrói a comunidade. Ah, irmã, eu te quero tanto, né? Não mintais uns para os outros. No versículo 9 ainda, Paulo fala daquela história do homem velho e do homem novo, versículo 9 e versículo 10, né? O homem velho temos que deixar desvestir o homem velho, vestir o homem novo. E o versículo 11 é bastante interessante. Esta comunhão com Cristo não provoca só uma pessoa, um indivíduo novo, mas provoca também uma sociedade nova. A vida nova com Cristo elimina as divisões de raça, judeu e grego, de religião, circunciso e incircunciso, de cultura, o selvagem e o inculto, e a classe social, escravo e livre. Então, todas essas diferenças são abolidas nesta vida nova com Cristo. Aposto que essas nossas explicações fizeram ver com olhos novos as leituras deste domingo. Mas como será que elas estão entrelaçadas? Veja só. Obviamente, o Evangelho, a primeira leitura, tem ensinamento sobre sabedoria e riqueza. O Evangelho, né, nós lemos aquela parábola: o idiota, o tonto, não entende que a riqueza é rével. E a primeira leitura diz lá que o sucesso e o fruto do trabalho são rével, né? Rével, aquela palavra do Eclesiastes, são enganoso, é algo que a gente não pode confiar. O sábio entende. Então, o Evangelho mostra um tonto que não entende que confiar na riqueza é algo perigoso. E a primeira leitura mostra o sábio que entendeu que isso é perigoso. A primeira leitura e o Salmo falam da brevidade da vida. E a brevidade da vida, tanto na primeira leitura como no Salmo, fazem o sábio refletir. Na primeira leitura, o sábio reflete: que sentido tem tudo que nós fazemos e que nós buscamos? Que sentido tem tudo isso? E o Salmo diz que praticar a sabedoria é algo necessário para experimentar a alegria. E a segunda leitura? A segunda leitura nos ensina a buscar as coisas celestes. O homem novo, que já se despojou do homem velho, o homem novo sabe que a verdadeira vida está em Cristo. Então, uma das qualidades do homem novo é a sabedoria. O homem novo revestido de Cristo, o que está em Cristo, então, é também sábio. E por fim, o momento que vários esperam: nossas sugestões para uma catequese, para uma homilia. E aqui é importante uma coisa: quem vai fazer uma catequese, uma homilia, pelo amor de Deus, evite o moralismo, porque essas leituras aí são muito fáceis e muito perigosas para cair naquele discurso de condenar o apego aos bens materiais. É muito perigoso, porque nós voltamos naquilo que nós já falamos mais de uma vez aqui, da impressão de que só pelo fato de a pessoa ter dinheiro já está com o fogo do inferno garantido.
E não é isso que está ensinando a leitura. Para evitar o discurso moralista, focar, privilegiar o aspecto da sabedoria do uso das riquezas. Então, o problema não é ser rico, o problema é saber usar. E aí, então, o Evangelho nos mostra que o problema não é ter dinheiro, o problema é não ser sábio, ou seja, não ser rico diante de Deus. Porque tem muito pobre que também é idiota, e não é por isso que não é porque é pobre que vai para o céu. A primeira leitura aprofunda esse conceito, dizendo que ó como é fácil a gente se enganar ou deixar se enganar pelo próprio sucesso, ou desejar o sucesso de outra pessoa. Tanto o sucesso pessoal como invejar o sucesso da outra é rével. Tem muita gente por aí que é, é muito elogiado e todo mundo fala como você é bom, como você é santo, como você é inteligente, que a pessoa se considera a quarta pessoa da Santíssima Trindade. O Salmo nos coloca, né, naquela dificuldade, a brevidade da vida. Então, os desafios de aprender a cada dia o caminho que agrada a Deus. Quer dizer, a cada conquista, a cada sofrimento, cada nova situação, o que Deus quer de mim agora? E por fim, a segunda leitura, Paulo insiste nas oportunidades ao nosso redor, que a gente, né, buscar as coisas do alto, descartar as coisas terrenas, quer dizer, ao nosso redor sempre temos oportunidades para despojar do homem velho ou da mulher velha, como a Rita gostaria de enfatizar agora, né? Do homem velho ou da mulher velha, para nos revestirmos do homem novo, da mulher nova. Tenho certeza que mais uma vez o nosso estudo alargou horizontes e foi provocativo. Por isso, deixe o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações, deixe o seu comentário se você gostou, se você aprendeu alguma coisa nova no nosso encontro de hoje e compartilhe este vídeo. Pense na possibilidade de seguir conosco o nosso curso toda terça-feira à noite. Este é o link para maiores informações. Este outro link é para você fazer a sua inscrição. E pense também na possibilidade de colaborar com o nosso canal por meio de um depósito, quanto você quiser, nesta chave Pix, para que o nosso trabalho continue. E tenha uma boa celebração e que você possa sempre buscar e encontrar a sabedoria.